amigos telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi, caros internautas que nos assistem pelas redes sociais, começa a edição desta terça-feira, maio de 2019. E a gente hoje vai falar sobre neurologia, porque eu tenho a honra e a satisfação de receber ao vivo, nos estúdios do Jornal ABC Repórter, da TV Grande ABC, canal 3 da NET, São Caetano do Sul, o Dr. Eduardo Garabeta, que é médico do Hospital São Luís Redidor, São Caetano do Sul. Doutor Eduardo, primeiro, muito obrigado pela gentileza de comparecer a essa entrevista. Obrigado você pelo convite. Ótimo. Doutor Eduardo, a gente vai falar de neurologia clínica, né? E a neuro é uma área especializada da medicina que, pelo que eu venho acompanhando, nos últimos anos teve uma evolução gigantesca. Eu lembro que há 10, 15 anos, se você ouvia falar de neurologista, parecia algo bem distante. Hoje, não sei se é por causa de convivência familiar ou não, mas onde eu vou, o pessoal pergunta, você tem um neurologista para indicar? O que a gente pode atribuir esse crescimento aí? Eu acho que das áreas da medicina como um todo, a neurologia foi uma das áreas que, nos últimos anos, vem apresentando maior resultado em tratamento de doenças que antes eram praticamente sem prognóstico, né? Que deixavam incapacidades permanentes ou davam sintomas muito que tiravam as pessoas das atividades de rotina, de trabalho, né? Hoje a gente tem bons resultados na maior parte dos tratamentos para as doenças neurológicas. Legal. Agora eu queria saber o seguinte, quando a pessoa deve procurar um serviço de emergência, no caso, por exemplo, de ter dores de cabeça? É assim, dor de cabeça, no setor de emergência, a gente costuma raciocinar de acordo com o que chamamos de sinais de alerta. Em inglês são os red flags, né? São dores de cabeça que são inéditas, de início abrupto, intensidade nunca antes vista, né? Ou o paciente que já costuma anteriormente ter uma dor de cabeça com alguma frequência e apresenta uma mudança súbita da frequência dessa dor. Aumento da intensidade, aumento do número de crises que ele tem num período de tempo, né? Ou o surgimento de outros sintomas, tipo fraquezas, dormências, alterações visuais, febre. Né? Certo. Nesses casos, tem que procurar... E é o serviço de emergência. São os principais critérios, sim, para a gente... Porque é diferente a pessoa procurar no momento em que ela está sentindo a dor, ou ela ir no dia seguinte, quando já está estabilizado? É diferente. Para o diagnóstico? Sim, principalmente nas emergências neurológicas, que são caracteristicamente as meningites, né, que são dores de cabeça acompanhadas por febre, alteração visual, ou nas dores de cabeça que a gente chama de cefaleia súbita, são dores de cabeça que já começam muito intensas, começam do nada, e em geral tem alguma correlação com doenças graves, por exemplo, sangramentos intracranianos. Certo. Isso que a gente vê, quando o senhor fala da constância, é algo que é diário, assim, é semanal? Qual a periodicidade? Essas dores de cabeça, que são quadros mais agudos, a gente está falando de dias, eventualmente até horas. Horas. Né? Alguns pacientes experimentam dores de cabeça que já começam com o que a gente classifica a intensidade 10 em 10. Né? A gente, geralmente, quando questiona o paciente da intensidade da dor, tenta atribuir uma nota para essa dor. E esses pacientes que têm dores de cabeça súbitas chegam contando que são as piores dores da vida. A pessoa não consegue permanecer em casa. Aquela coisa de enlouquecer mesmo, né? E as complicações das dores de cabeças crônicas, que são as que mais são prevalentes na população, são o aumento da frequência, o abuso de analgésico, etc. Aí geralmente são pacientes que às vezes têm semanas de dor em progressão ou até meses, né? A gente falou, eu até perguntei dessa questão da neurologia, porque eu lembro até, conversando agora assim, lembrei de um quadro de uma tia que eu tinha, que era vizinha na minha casa, que ela vivia com dor de cabeça, e o pessoal, enxaqueca e tal, mas ela tinha dores assim monstruosas, ela costumava colocar batata na testa com um pedaço de pano, porque ela achava que a batata tirava a dor, alguma coisa assim. Que tipo de diagnóstico se pode ter nessas dores de cabeça aqui? Então, e que pode ter um tratamento eficaz, né? Em geral, os pacientes que têm dores de cabeça com muita frequência e por muito tempo, eles têm o que a gente chama de dor de cabeça primária. É uma dor de cabeça que não tem uma causa direta, por exemplo, um tumor, um processo inflamatório, uma infecção, né? Essa classificação de dor de cabeça primária englobam algumas síndromes neurológicas que são muito frequentes. Por exemplo, a enxaqueca. 11% da população mundial inteira tem enxaqueca, né?
E algumas situações às quais os pacientes portadores de enxaqueca são expostos, do tipo estresse, alterações de sono, alterações de hábito alimentar, abuso de analgésico, podem levar a um aumento da frequência e até uma cronificação do processo. E eles passam a apresentar dor de cabeça praticamente diárias, eventualmente nesse período com agudizações importantes, com crise de dor forte, né? E se não forem bem medicados, esse processo se perpetua. Certo. E que as pessoas não podem encarar isso como algo normal, porque tem gente que, tem dor de cabeça, minha mãe já tinha dor de cabeça, minha avó tinha dor de cabeça, acaba achando que isso é um sofrimento pelo qual ela tem que passar o resto da vida. E muitas vezes o tratamento, ele é eficaz e até muito mais simples do que se imagina, não? A maior parte dos pacientes responde bem com alteração do esquema analgésico, ou eventualmente uso de medicações que a gente chama de preventivas. Essas medicações previnem que as dores recorram, né? Algumas medidas de mudança nos hábitos de vida, tipo diminuir a quantidade de analgésico, acertar algumas coisas de dieta, algumas coisas de sono, aprender a reinterpretar como lidar com o estresse do dia a dia. São medidas importantes e geralmente resolvem esses quadros de dores de cabeça mais crônicas, mais graves, né? Quer dizer, até essa questão do sono, ela é fundamental para isso. Se a pessoa não tem uma boa noite, não dorme bem, ela vai acabar automaticamente desenvolvendo essa dor crônica aí. Quem tem predisposição a ter dor, sim. E algumas vezes até alguns pacientes que dormem mais do que estão acostumados, sei lá, dão uma esticada no final de semana, tendem a ter crise de dor por isso. Quer dizer, dormir demais no fim de semana? Nesses pacientes, eventualmente, a regularidade do tempo de sono durante a semana é mais importante do que a quantidade de sono que a pessoa tem, entendeu? Certo. E o tratamento aí nesses casos, o que é a base? É com remédio? Você já falou de mudança de hábito alimentar, de mudança no estilo de vida, essa questão dificilmente a gente fala, de não ficar estressado, ainda mais no momento hoje que a gente vive num país de muitas conturbações. Até, eu estou fazendo entrevista com o celular na mão, às vezes eu peço até desculpa para as pessoas, parece que é uma falta de educação, mas não é. No jornalismo a gente é obrigado a ficar ligado 24 horas por dia, pode vir uma notícia que a gente tem que dar no momento aqui, então não é desrespeito ao entrevistado nem nada. Mas esse estresse até de acompanhar a notícia que chega a cada segundo e cada vez nos cobra mais a atualização constante, isso leva a esse estresse que pode provocar essas dores, não? Com certeza. Eu acho que assim, o nível de estresse a que nós todos hoje estamos submetidos é muito alto. A quantidade de informação que a gente recebe e tem que processar simultaneamente é muito grande, né? Certo. E quais são os fatores de risco quando você tem essa constante dor de cabeça e não cuida? Tá. O primeiro, você tem que necessariamente ser portador de uma síndrome de dor de cabeça, né? Ou já ter um antecedente relevante de enxaqueca ou de dor de cabeça tensional, etc. Alguns pacientes têm dores de cabeça, por exemplo, por alterações da coluna cervical, desgaste, hérnia de disco ou o que se chama de bico de papagaio, etc. Né? Segundo, os maus hábitos de vida, como falamos. Outro fator muito importante é conforme que as crises vão aumentando de frequência, a pessoa vai tomando analgésico, né, para tentar conseguir desempenhar as atividades do dia a dia normalmente e conviver com a dor. O problema é que quanto mais analgésico você toma, menos eficaz ele é e mais crônica a dor fica. Né? Legal. Quer dizer, então, nesse caso, até, por exemplo, um relaxante, ele ajuda também a evitar isso. Quando você falou de questão do cervical... Tal, em alguns quadros de dor de cabeça, sim. Pode ajudar a funcionar. Pode. Relaxantes musculares a gente usa em alguns casos, sim. Legal. Doutor Eduardo, eu vou pedir licença. Como a gente tinha falado aqui, o programa é totalmente transparente. A gente combinou antes, eu falei, às vezes vem algum jornalista com informação e a gente para um pouquinho, mas daqui a pouco a gente retoma essa entrevista, que eu tenho certeza que os nossos amigos telespectadores estão adorando e aprendendo muita coisa, assim como eu estou aprendendo aqui agora. Como eu falo, cada programa é uma aula, eu estou fazendo um curso intensivo o tempo todo em todas as áreas. Agora chegam informações urgentes, direto da redação do jornal ABC Repórter, com o jornalista Celso Rodrigues. É com você, Celso. Olá, Joaquim. Olá, doutor Eduardo, a todos que acompanham a TV Grande ABC. Joaquim, ontem à noite aconteceu o sorteio da Copa Libertadores da América, as oitavas de final, páreo duro para Cruzeiro e Clube Atlético Paranaense. O Cruzeiro enfrenta o River Plate, primeiro jogo no Monumental de Nunes, dia 23 de julho, só depois da Copa América, e na volta, dia 30 de julho, lá no Mineirão. Já o Clube Atlético Paranaense enfrenta o Boca Juniors na Arena da Baixada, no dia 24 de julho, e volta lá na Bombonera para enfrentar o Boca, dia 31 de julho. O Palmeiras pegou o Godoy Cruz, segundo a imprensa, um time
time talvez mais fraco das oitavas de final, mas mais um argentino. Godoy Cruz e Palmeiras no Malvinas Argentinas, no primeiro jogo, e depois na Arena Palmeiras, Palmeiras e Godoy Cruz. O Grêmio vai enfrentar o Libertad lá na Arena Grêmio e depois no Defensores del Chaco, no Paraguai, um páreo duro também, apesar do Libertad não ter apresentado um bom futebol, mas ainda se classificou bem na primeira fase. O Flamengo pega o Emelec do Equador, primeiro no Jorge Capuel, e volta no Maracanã no dia 31 de julho, primeiro jogo dia 24 de julho, para fechar Internacional, pega o Nacional do Uruguai. Páreo duro também para o Internacional, apesar de que o Internacional se classificou em primeiro no seu grupo, o grupo A estava bem, só no final da competição, da fase de grupos, ele começou a desandar um pouquinho o seu futebol, mas o Internacional tem convencido, pelo menos no Campeonato Brasileiro e na Copa Libertadores. Já tem um apoiado da Libertadores que foi sorteado ontem à noite. E para fechar a Sul-Americana, o Corinthians está na Sul-Americana, são 16 confrontos, ele pega o Deportivo Lara. Se o time não tem muita projeção no futebol, eu acho que o problema do Corinthians vai ser extracampo. Afinal de contas, o Venezuela já vive um problema político muito grande, hoje humanitário também, e agora o Corinthians viaja, faz o primeiro jogo em casa, na sua arena, o Itaquerão, e depois viaja para o Metropolitano de Lara, para um jogo às 17 horas. Acredito que o empecilho da falta de energia não seja o motivo desse problema, e sim o caminho a se fazer até lá, questão de logística via aérea. Vamos ver se o Corinthians consegue despachar o Deportivo Lara ou se vai ficar no meio do caminho na Sul-Americana. É com você, Joaquim. Obrigado, Celso, pelas informações do futebol que você acompanhou aqui, que dá dor de cabeça em muita gente, né, doutor? Principalmente quando o time perde, aí a dor de cabeça é inevitável. Mas tem a ver também o dia a dia das pessoas, como a gente acabou de falar, se não bem trabalhado, ele pode levar. Eu fiquei lembrando de algumas situações, quando a gente tem uma dor de cabeça forte, aquela dor de cabeça que parece que a cabeça ela sai e volta, muitas vezes dá preocupação, você fala assim, poxa, posso estar tendo um AVC, alguma coisa. Esse é um sinal de que você pode ter um acidente cerebral vascular? É assim, o que a gente chama de AVC isquêmico, o que popularmente se chama como derrame, é muito pouco frequente se apresentar com dor de cabeça, né? Os AVCs hemorrágicos, que são sangramentos intracranianos dentro do cérebro, né, eventualmente podem se manifestar com dor de cabeça, um padrão de dor de cabeça súbita, e geralmente já é acompanhado direto com um déficit neurológico, uma fraqueza, uma perda de movimentação, uma perda de visão, uma perda de sensibilidade. Mas o que é das alterações vasculares, o que são mais frequentemente relacionadas com dor de cabeça e se apresentam assim, são o aneurisma, né, cerebral, que quando rompe é uma dor de cabeça súbita, muito intensa, pode haver perda de consciência, pode haver crise convulsiva, não necessariamente já se acompanha de algum déficit, né? E as tromboses venosas, né? A trombose venosa classicamente se apresenta com uma dor de cabeça lentamente progressiva, né? Ao longo de alguns dias. Sim. Uma dor que progressivamente é mais intensa, porque na trombose, caracteristicamente, você tem um aumento da pressão dentro do crânio. Essa pressão progressivamente aumenta e, junto com ela, a dor aumenta junto, né? Certo. Você está falando de trombose venosa, e às vezes a trombose, ela se manifesta na perna, com inchaço, né? Fica aquele vermelhidão, aquela coisa. Já tive a oportunidade de ver alguns pacientes. Como é essa relação aí? Que é a curiosidade que apareceu agora. De uma forma direta, é como se fosse uma correlação mesmo. Né? A perna, quando você tem uma trombose, ela lentamente incha, aumenta de tamanho e dói. Né? No cérebro, a mesma coisa. Aumenta progressivamente a quantidade de sangue dentro do crânio, aumenta a pressão intracraniana, existe um edema cerebral e a cabeça vai progressivamente doendo mais. E o tratamento, inclusive, é bem parecido. Parecido, né? Doutor Eduardo Carabetta, eu vou pedir licença para chamar um rápido intervalo comercial, mas a gente vai continuar. Você, até que está nos assistindo aí, se quiser mandar alguma questão, se tiver alguma dúvida, com certeza o doutor Eduardo vai responder de uma forma bastante prazerosa. Quem está nos assistindo pelas redes sociais, olha, não vai ver o WhatsApp do amigo, Facebook agora não, que você vai perder informação importante. Ou quem está assistindo pelo canal 3 da NET, São Caetano do Sul, também não vai zapear não, que a gente volta rapidinho, já já. Viaje mais,
Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça. Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o Marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia. Assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Sejam bem-vindos ao Buffet Laguna, 2 ambientes, ar-condicionado, serviços de DJ Valet, requinte, bom gosto e sofisticação, seguindo alto padrão de qualidade. Cada paladar é presenteado com cores, texturas e sabores para que a sua comemoração seja inesquecível. Ligue agora 4421-1880 ou 999-847288, Rua Amazonas, 2196 São Caetano do Sul. Buffet Laguna, 27 anos transformando sonhos em realidade. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Joaquim Alessi desta terça-feira e eu estou entrevistando o neurologista clínico, Dr. Eduardo Carabeta, do Hospital São Luís, São Caetano do Sul, Redidor, e médico formado pela Faculdade de Santo Amaro, é isso? Santo Amaro, isso. E fez residência... Servidor do Estado, é. Do Estado. A gente vai falar um pouquinho sobre emergência na área de neurologia. Como é que é esse trabalho? Bom, vem crescendo a demanda, a procura de pacientes e a necessidade de serviços de emergência e neurologia, assim, como um todo no Brasil, mas em São Paulo principalmente. Aqui no hospital nós já contamos com serviço de neurologia de emergência no pronto-socorro. Aqui no São Luís de São Caetano? Aqui no São Caetano, sim, segunda a sexta-feira. E assim, o neurologista no pronto-socorro, caracteristicamente, está lá para atender toda e qualquer queixa relacionada à neurologia, mas predominam, obviamente, as dores de cabeça, né? E os sintomas que podem levar à suspeição de um acidente vascular cerebral. Certo. Quando a gente fala de acidente vascular cerebral, principalmente no caso do isquêmico, dependendo do tempo de instalação dos sintomas e que decorreu até a chegada do paciente no setor de emergência, existem medidas que a gente pode fazer para tentar minimizar ao máximo, até reverter os déficits, né? Até porque, se não houvesse atendimento rápido, as sequelas são muito significativas, né? São importantes. E é possível até reverter o quadro. No caso do acidente vascular isquêmico, existe um tratamento específico que nós chamamos de trombólise. Veja, o AVC isquêmico ele é caracterizado pela obstrução aguda de uma artéria no cérebro, né? A região que é irrigada por aquela artéria sofre sem sangue e sem oxigênio e tende a evoluir para uma necrose. Esse tempo entre a obstrução da artéria e a evolução da necrose é fundamental para a gente tentar, com a terapia trombolítica, abrir aquela artéria e reperfundir aquela região. Quanto mais precoce a gente faz isso, e obviamente menor é a lesão que o paciente tem, maior a chance de a gente reverter até 100% dos déficits. E esse tempo é mais ou menos, dá para calcular? 4 horas e meia é o padrão que a gente usa hoje para fazer... 4 horas e meia é possível reverter? É possível nós fazermos o tratamento com medicação, né, que a gente chama de trombólise endovenosa, química. A gente usa um remédio aplicado na veia, esse remédio
tem como mecanismo de ação perfurar e abrir aquele vaso que teoricamente está trombosado. Acima de 4 horas e meia, nós podemos eventualmente tentar algum método semelhante a um cateterismo para tentar desobstruir a artéria. Legal. Eu já vi alguns casos também que a pessoa chega, aí tem que tirar o líquor na coluna. Como é que é isso e para que é necessário isso? A avaliação do líquor em neurologia é utilizada para determinar se existem aumentos da pressão intracraniana, né, quando os exames de imagem são normais, meningites e outros processos inflamatórios, né, não necessariamente meningites, doenças autoimunes, etc. E para esse serviço, exige que a unidade ela esteja equipada, aparelhada, ou os equipamentos são mínimos para esse trabalho? Para coleta de líquor? Não, para esse atendimento de emergência. Sim. Para você ter suporte em neurologia, hoje, completo, a gente precisa de um aparato estrutural relativamente extenso. Daí a importância de procurar um hospital qualificado que tenha esse atendimento, que é o caso aqui do São Luís. Ele está totalmente aparelhado para vocês oferecerem esse tipo de trabalho para o paciente. A estrutura hoje do São Luís comporta tratamento para praticamente todas as doenças neurológicas que a gente tem no nosso dia a dia de prática clínica. Sim. Certo. O senhor está trabalhando há quanto tempo aí? Desde que abriu. Desde que abriu? Desde que abriu. Já vai fazer 2 anos. Vai fazer 2 anos em junho agora. E como é que foi assim? No começo eu imagino que quando as pessoas não conheciam ainda o hospital, a procura era bem menor, porque até saber que tem o serviço e tal, ela foi crescendo ao longo desse período aí? Até porque, tradicionalmente, na cidade nunca teve um serviço de referência, as pessoas sempre acabaram procurando atendimento médico, principalmente em São Paulo, né? Migrava para lá ou para outras unidades aqui do ABC. E hoje a nossa unidade é referência na cidade, sim, para tratamento da maioria dos pacientes. Eu recebi há poucos dias aqui o Dr. Carlos Lotfi, né, que é o diretor-geral da unidade, ele falando das especialidades, ele citou isso, ele falou assim, olha, eu fui até ele quem sugeriu a entrevista, falou, tem que falar da neurologia, porque a neuro está fazendo um trabalho muito legal, muito importante, e com certeza a população conhecendo, sabendo disso, sabendo dessa dica que o senhor deu aí, de não esperar muito tempo quando você tem algum problema forte aí, de dor de cabeça, pode procurar o serviço que com certeza vai ter o melhor atendimento possível. Né? Nosso serviço hoje lá conta com atendimento ambulatorial de neurologia todos os dias. É 24 horas? Não, o serviço de ambulatório de consultas é todos os dias, acontecem todos os dias, principalmente no período da manhã, alguns dias também no período da tarde. E no período da tarde, todos os dias, a gente conta com o neurologista no pronto atendimento, de segunda a sexta-feira. Certo. E para esse atendimento de emergência, aí sim. Se o médico não está, ele é acionado? Nós somos acionados, tem uma equipe de prontidão para atender qualquer emergência em neurologia, quando não tem um médico de plantão mesmo. A gente falou bastante dos avanços aí no começo, dos avanços da neurologia. Hoje, com certeza, a população consegue se tratar de problemas que, sei lá, 20, 30 anos, nem se supunha a possibilidade de tratamento. Quais os avanços que dá para a gente informar para a população? Dá para a gente citar vários, né? Temos bons resultados no tratamento de doenças degenerativas hoje, como, por exemplo, a doença de Parkinson. Uma outra doença que tem uma prevalência cada vez maior hoje no Brasil, no mundo em geral, mas no Brasil principalmente, e que temos tido muito sucesso no tratamento, que há algum tempo atrás, não muito distante, 2008, 2009, mutilava as pessoas, deixava elas com bastante sequela, que a esclerose múltipla hoje tem resultados excelentes. As outras doenças autoimunes, que são menos prevalentes, mas também são tão graves quanto ou mais até que a própria esclerose múltipla, também tem bons resultados. Nós estamos tendo avanços bem significativos em área de epilepsia. No próprio tratamento de dores de cabeça, crônicas principalmente, estamos recebendo medicações novas de última geração, que fazem parte de um grupo específico de medicação à base de engenharia genética, que tem resultados bem melhores do que o que a gente tem hoje, né? Enfim, neurologia em geral, como um todo, evoluiu muito de 10 anos para cá. E a gente também vê que a população, aí graças aos avanços da medicina e graças a Deus também, tem cada vez mais chegado a idades avançadas. Hoje é comum você encontrar pessoas de 90 anos, aí, em plena atividade, 90 e poucos anos, gente chegando a 100 anos. Existe algum acompanhamento, algum tratamento que pode ajudar a você ter uma qualidade de vida na velhice? Por exemplo, a gente sempre associa, você falou aí
do Parkinson, né? O Alzheimer, essas doenças que com a idade elas acabam surgindo mais, né? Tem algumas prevenções que podem ser feitas na neurologia que ajudam a ter uma qualidade de vida melhor com a idade avançada? Essas medidas eu acho que elas são principalmente mais importantes quando a pessoa está numa idade um pouco mais precoce, 40, 50 anos, começar antes. Quanto antes você começa a ter hábitos de vida saudáveis, alimentação adequada, trabalhar bem com o estresse, questão do sono, quanto antes você modifica os hábitos de vida no sentido de melhorar esses fatores, mais provavelmente você não vai ter ou minimiza o risco de desenvolver um quadro de uma doença degenerativa na terceira idade. Certo. E também, lógico, praticar alguma atividade esportiva. Sim, sedentarismo é outro fator de risco. Isso aí é fundamental para que a pessoa tenha isso. Doutor Eduardo, eu preciso dar uma informação aqui que acabou de chegar, até porque vai inaugurar agora há pouco, deixa eu ver aqui, o pessoal manda aqui a informação, vai inaugurar daqui a pouquinho uma escola que chama Brasil-Canadá, escola bilíngue, que já há 18 anos atua em São Paulo e está inaugurando hoje em São Caetano do Sul. Aliás, eu vou sair daqui a pouquinho, vou para lá para gravar uma entrevista mostrando a inauguração e que tem todo um foco importantíssimo voltado para a formação das crianças, tanto em inglês quanto em português, mas muito mais do que isso, que vocês vão acompanhar nos próximos programas e também na edição de amanhã do jornal ABC Repórter. Eu estou escrevendo minha coluna praticamente inteira sobre esse assunto, então convido vocês que recebem ou que pegam o jornal gratuitamente nos mais de 200 pontos de distribuição, para que acessem, leiam o jornal, com certeza vocês vão ter informação importantíssima. A gente tem 1 minuto aí para encerrar o programa, queria deixar um tempo à sua disposição para as considerações finais, aquilo que você achar importante para comunicar aos nossos telespectadores, às nossas telespectadoras. Eu acho que o mais importante do que a gente conversou aqui hoje é o reconhecimento desses fatores que são os mais importantes para levar uma pessoa a não postergar um atendimento médico, né? Eventualmente doenças graves feitas com um diagnóstico o mais precoce possível, tem um prognóstico completamente diferente. E hoje a gente tem esse serviço de forma fácil acesso para então, os sintomas são o quê? Dores de cabeça fortes, dores de cabeça, isso. Náuseas. Dores de cabeça fortes, súbitas, inéditas, dores de cabeça que não passam com analgesia comum, dores de cabeça acompanhada por outros sintomas neurológicos, dormências, formigamentos, perda de força, alteração visual, dor de cabeça com febre e outros sintomas do tipo perda de força súbita, não necessariamente relacionado com dor de cabeça, né? Perda de força súbita, alterações de sensibilidade, esses são sintomas que para a gente têm uma relevância clínica muito importante no sentido de interpretar esses casos como casos que merecem uma atenção mais aguda, né? Verdade. E não pode deixar para lá, porque às vezes a gente tem o péssimo hábito. Você fala, não, isso aqui não tem nada a ver, é uma dorzinha, ou é frescura minha, tal. Eu mesmo já fui parar em pronto-socorro algumas vezes, assim, chegou lá, fez o eletro, fez isso, olhou aquilo, não tem nada, você está bem. Mas é melhor você ter essa resposta do médico do que deixar de fazer a consulta e deixar o quadro evoluir para algo bem pior, né? Exato, exatamente. Doutor Eduardo Carabeto, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Conta aqui com o espaço sempre para divulgar. A gente é parceiro do Hospital São Luís e torcemos aí para o trabalho de vocês lá, porque esse trabalho é um trabalho que vai ajudar toda a população. Conte com a gente também para o que precisar. Obrigado. Doutor Eduardo Carabeto, neurologista clínico do Hospital São Luís, Redidor, São Caetano do Sul, conversou com você. O programa de hoje fica por aqui, mas amanhã às 18h30 a gente está de volta. Eu agradeço a tua audiência de hoje e conto com ela amanhã. Muito obrigado.